Começa agora Valterapias Integradas. Autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Valterapias Integradas. Meu nome é Valerina Rosa e no podcast de hoje eu estarei falando sobre a TFT, a Terapia do Campo do Pensamento. Estarei comentando um pouco sobre a sua história, sua criação e também dos seus benefícios. Bom, a Terapia do Campo do Pensamento ela foi desenvolvida por Roger Callahan, um psicólogo clínico, durante mais de 30 anos. Ele desenvolveu, ele aprimorou e até criou técnicas que passou a chamar de TFT, ou Thought Field Therapy, ou Terapia do Campo do Pensamento. Então, durante esse período, ele foi comprovando a eficácia, do seu método de tratamento e oferecendo também a milhares de pessoas a possibilidade da cura, não somente das doenças psíquicas, como também doenças físicas. Então, ao longo das suas pesquisas, Roger Callahan foi associando outros conceitos, outros instrumentos e técnicas importantes, como a cinesiologia, HRV, que é a variabilidade da frequência cardíaca, aí também a terapia cognitiva comportamental. Então, o seu método consiste basicamente em dar batidinhas com a ponta dos dedos em pontos específicos da acupuntura. Esses pontos eles são situados nos canais de energia que são chamados de meridianos pela medicina tradicional chinesa. Então, seu método e técnicas eles provaram ser realmente potentes e eficazes no desbloqueio desses pontos e canais que, segundo a medicina tradicional chinesa, estão diretamente ligados a vários distúrbios físicos, psíquicos e emocionais. Então, a grande diferença entre a TFT e a acupuntura é que a TFT usa apenas a ponta dos dedos e não agulhas em suas aplicações. Outro diferencial importante é que a pessoa ela se sintonize com a questão problemática através do seu pensamento, por isso o nome, a terapia do campo do pensamento. Então, a TFT utiliza os algoritmos, ou sequências de batidas que são pré-determinadas para diversos tipos de problemas. E além de diversas técnicas, como por exemplo a sequência Gama 9, a respiração da clavícula, entre outras técnicas. Bom, diferente da terapia tradicional, a pessoa não necessita mergulhar em seu sofrimento ao conectar-se com o problema a ser tratado. E isso é muito interessante. A pessoa ela deve apenas aceitar e conectar-se à questão problemática durante o tratamento, que durante sequências de batidinhas vai sendo diminuído até ser eliminado de vez. Então, em muitos casos, o sofrimento ele é dissolvido em poucos minutos, o que pode até causar espanto para os clientes. Eu já tive esse tipo de experiência com clientes que fez com que a pessoa realmente se sentisse ao mesmo tempo feliz e ao mesmo tempo chocada com a eficácia, com a rapidez da TFT. Particularmente, eu também já tive, inclusive foi uma experiência muito interessante, porque antes de utilizar a TFT em meus atendimentos, realmente eu usei por um bom tempo essa terapia para constatar a sua eficácia. Eu fiquei surpresa realmente, porque de todas as terapias, os instrumentos terapêuticos que eu utilizo, a TFT ela se mostrou bastante rápida em trazer a eficácia até os benefícios. Bom, a
TFT ela tem alguns diferenciais, né, que são importantes que a gente cite. Por exemplo, a TFT ela utiliza o quê? Ela utiliza os pontos da acupuntura, né, utilizada pela acupuntura, mas ela não utiliza agulhas, como eu já falei. Então ela utiliza a ponta dos dedos, né? A gente faz batidinhas nesses pontos da acupuntura através dos nossos próprios dedos. Então a gente exerce de certa forma uma pressão para que o desbloqueio daquele ponto ele seja eliminado. A TFT ela utiliza os algoritmos, né? Como eu já comentei, que são fórmulas prontas de sequência, né, de pontos fixos para cada tipo de situação ou de conflito. Então, para a TFT, todo sofrimento ele está atrelado a algum trauma, né, que provoca uma perturbação no sistema energético do corpo e desencadeia reações emocionais e estados psíquicos negativos. Então, a pessoa, ao sofrer um trauma, há uma interrupção na corrente energética do corpo, causando um bloqueio em determinados pontos utilizados pela acupuntura. Então, ao exercermos pressão por meio das batidinhas, esses pontos eles são desbloqueados, fazendo a energia correr livremente pelos canais energéticos chamados de meridianos pela acupuntura. Então, ao liberar os pontos, libera-se também a emoção, o estado psíquico e até a disfunção no corpo físico, que segundo a medicina tradicional estão todos interligados. Então, antes da sessão, né, da TFT ou das batidinhas, a pessoa ela avalia o seu grau de sofrimento através do SUD, né? Eles chamam de SUD, né? O grau de sofrimento subjetivo, que é uma escala que vai de 1 a 10. E após cada rodada dessas batidinhas, a pessoa nos dá o feedback de quanto a sua questão está sendo resolvida ou removida. Então existe uma escala de 1 a 10 que a pessoa avalia, né, sempre antes de fazer as rodadas, né, dessas batidinhas. Então, na TFT é importante lembrar que a memória ela não é apagada e tampouco, né, removida. Apenas as lembranças, né, das emoções negativas e das lembranças traumáticas ligadas às memórias é que são resolvidas, né, apagadas, anuladas. Então, a pessoa já não tem mais aquela identificação nem com a situação e nem com as emoções que foram provocadas pelo trauma. E isso é muito importante, quer dizer, a pessoa pode ter até a memória do trauma, mas ela não tem mais essas lembranças negativas. Então, no caso do trauma, né, o corpo ele necessita dessas batidinhas para que haja o desbloqueio do ponto. E ao desbloquear o ponto, a energia ela passa a fluir naturalmente. E claro, se a energia flui naturalmente, os órgãos que estão ligados, né, começarão a trabalhar mais facilmente, liberando também todo o sistema energético do corpo. Quando a TFT pode ser usada? Existem várias situações, eu vou citar algumas delas. Então, quando você se sente, por exemplo, frustrado, quando você está com raiva, angustiado, culpado ou quando você tem alguma emoção negativa que faz com que você perca o controle das situações. Outra situação é quando você sente dificuldade, por exemplo, de dormir, devido a algum problema, né, atual ou alguma situação traumática que aconteceu na sua vida. Ou até quando você sente dificuldade de dar início às suas atividades diárias. Também quando há dificuldade de dar continuidade a algum trabalho, algum projeto, ou quando você tem alguma lembrança ou algum desconforto, né, devido a traumas passados. Outras situações também que nós podemos usar a TFT
quando nós temos emoções negativas, quando nós temos atitudes pessoais incômodas, quando nós estamos num baixo desempenho, dificuldades de prosseguir com aquilo que a gente propôs, na depressão, nas fobias, nas dificuldades de concentração e foco e também nos vícios, nas perdas amorosas, nos falecimentos, desastre e tantas outras situações. Então a TFT também é muito útil em situações em que a procrastinação e a autossabotagem interferem em sua vida, até a ponto de afetar o seu desempenho, seja profissional ou pessoal. Então a TFT ela pode ser utilizada por qualquer pessoa, mas desde que em casos mais simples, que não dependam realmente de um acompanhamento. Em outros casos é importante lembrar que todo processo terapêutico ele requer sim um acompanhamento e orientações para que a TFT apresente os resultados desejados. Bom, e para finalizar, eu vou trazer aqui uma citação de Roger Callahan, o criador da TFT. Ele diz: remover os estados emocionais de um trauma não muda a realidade. Entretanto, essa realidade pode estar completamente esvaziada dos estados emocionais destruidores e perturbadores. No podcast de hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre a TFT, a terapia do campo do pensamento, um pouco sobre a sua história, a sua criação e seus benefícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana eu estarei aqui trazendo mais um tema para vocês. Então eu fico por aqui. Até lá. Tchau! Semana que vem estamos de volta com mais autoconhecimento, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Tchau, tchau!